Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Hoje a gente fala de um assunto muito importante, ao mesmo tempo uma pequena homenagem à cantora Preta Gil, que nos deixou ontem. A artista que travou uma luta contra o câncer, né, sempre muito forte, foi para os Estados Unidos para tentar um tratamento inovador, porque aqui no Brasil não tinha mais o que ser feito com a doença. E a gente vai falar sobre o câncer e suas complicações, porque a Preta nos deixou por conta das complicações de um tumor no intestino. O Brasil perde muito, né, mas ainda bem que o legado de Preta com certeza continua. Ela que partiu no dia do amigo, que foi ontem, e tinha muitos amigos, muito amada, uma pessoa com um riso muito fácil, né, que sempre demonstrou muita força. E que bom que ela deixa o legado e todas essas amizades que poderão aí contar a história dela para as outras gerações, para que a gente nunca se esqueça quem foi Preta Gil. E hoje a gente fala dessa doença tão cruel que é o câncer. A gente tenta o contato com o Dr. Edmo Gabriel para falar desse assunto que assusta, mas é importante que a gente fale sobre isso. Dr. Edmo, agora na linha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos, uma ótima semana a todos. E vamos discutir um assunto importantíssimo que diz respeito ao entendimento do que é ter complicações após um câncer ou ter complicações relacionadas a um câncer, como foi o caso da Preta Gil, que faleceu no dia de ontem. Sim, exatamente. Estava até falando aqui para os nossos ouvintes, né? Contando um pouquinho da trajetória da Preta, que descobriu esse câncer do intestino, travou uma luta contra a doença, buscou tratamento nos Estados Unidos, mas o câncer por si só ele já é preocupante, mas ele vem com outras complicações também. O que aconteceu no caso da artista, doutor? É isso que eu queria passar e traduzir para os nossos ouvintes, porque é importante entender essa segunda etapa de uma doença complicada como o câncer, né? A primeira etapa é quando você faz o diagnóstico, obviamente, você identifica o local do câncer, você passa com os especialistas, você começa a definir se você vai fazer tratamento cirúrgico com quimioterapia, com radioterapia, ou se você vai realmente fazer um tratamento não cirúrgico, para talvez pensar em cirurgia, enfim, são várias decisões que são tomadas nessa primeira fase do tratamento. Mas eu quero abordar especificamente hoje essa segunda etapa para que as pessoas entendam a situação na prática como ela é. Então veja bem, a Preta Gil ontem estava a princípio se preparando para voltar ao Brasil. Aí o relato que nós temos é de que ela passa mal e logo depois eles anunciam o falecimento dela. Então, o que é este passar mal? É isso que eu quero trabalhar para desmistificar, para as pessoas entenderem. Quando você passa por uma batalha, como você mesmo citou, de um tratamento longo, com várias fases, você tem cirurgia, você tem quimioterapia, você tem radioterapia, todas essas ações que são feitas, obviamente, elas visam o controle do câncer da melhor forma possível. Só que a gente sabe que principalmente rádio e quimioterapia, que já evoluíram muito nas últimas décadas, são muito mais brandas do que foi no passado, elas não deixam de ter os seus efeitos inflamatórios, tóxicos e residuais colaterais. E aí que reside o grande problema. Então nós temos que pensar que quando uma pessoa morre de complicações do câncer, uma das causas dessas complicações é exatamente o tratamento que você adota, porque ele não é 100% isento de toxicidade e de inflamação. Então, à medida que você usa químio, rádio, qualquer outro tratamento, mesmo os tratamentos experimentais que estão ainda em estudo, como é o que ela fazia nos Estados Unidos, você não tem isenção 100% de inflamação e de efeitos colaterais. Então, esse é um dos pilares dessa fase de passar mal e de ter complicações. A outra questão é que a atividade do câncer, ela pode ir e voltar. Então você faz alguma ação em prol do controle do câncer, seja químio, seja rádio, seja o próprio tratamento experimental, você tem um controle durante um certo tempo, mas você tem que fazer exames de rotina para realmente se certificar
de que há um controle efetivo. E muitas vezes você identifica que o câncer conseguiu, usando uma expressão muito simples, ele conseguiu burlar o tratamento e se esconder e se alojar em outros lugares. Então você eliminou num lugar do corpo e de repente você nota o aparecimento de câncer em outras estruturas. Esse é o segundo pilar desse passar mal e das complicações, ou seja, o câncer ele continua se perpetuando em outros lugares, mas ele continua. O terceiro pilar dessa segunda fase mais complicada que leva às complicações e ao passar mal e ao óbito, é quando você entende, nós precisamos entender que essas células do câncer, elas sempre liberam no nosso sangue substâncias que não são saudáveis para o nosso corpo. O câncer não tem um meio termo onde ele tem substâncias que ele produz que são atenuadas, são brandas, e substâncias que são maléficas. Ele só libera coisas ruins na circulação. O que são essas coisas ruins? São proteínas, são substâncias em geral que vão levar a complicações em todos os órgãos. Pode ser no cérebro, no coração, no pulmão. Para dar um exemplo, né? E a preta foi um exemplo disso. Você pode ter, em função da perpetuação do câncer, a ocorrência de infecções que nós chamamos de oportunistas. Por que oportunistas? Porque o câncer libera na circulação substâncias que vão inibir ou vão destruir o nosso sistema de defesa. Obviamente, como consequência imediata, vão surgir infecções que estavam ali, bactérias, vírus que estavam ali até hibernantes, quietos, né, calados, eles passam a manifestar com uma grande volúpia e gerar uma infecção que a gente chama de oportunista devido a esse cenário. Isso vai complicar, isso vai levar à descompensação, rim, coração, pulmão, como eu falei. Além disso, essas substâncias, elas não só destroem o nosso sistema de defesa, como essas substâncias podem ocasionar eventos perigosos no corpo. Um evento que pode ser, inclusive, muito valorizado como causa de morte em muitas pessoas portadoras de câncer é trombose, porque essas substâncias que o câncer libera, elas têm, lamentavelmente, essa capacidade de engrossar o nosso sangue e fazer com que em vários vasos sanguíneos, veias e artérias de várias partes do corpo, o sangue fique mais grosso, forme ali um coágulo, um trombo, como nós chamamos, e vai entupir a circulação. Se isso acontecer no coração, dá um infarto. Se isso acontecer no cérebro, um infarto do cérebro. Se isso acontece no pulmão, a embolia pulmonar, que é tão fatal, que é uma obstrução do fluxo até o pulmão. Então, essa seria uma outra situação que vai gerar esse processo de complicações e de mal-estar que a pessoa vai vivenciando. Agora, imagine quando você tem isso muito prolongado e a somatória de infecção, trombose, efeitos secundários da químio, da rádio, você vai enfraquecendo, logicamente, a pessoa. A imunidade, que é o nosso exército de defesa, ele vai sendo eliminado. Soldados nossos, do nosso lado, vão sendo eliminados até que chega um ponto que você tem uma falência dos órgãos. Então, certamente, o que aconteceu com essa moça, e o que acontece com inúmeras pessoas na mesma situação, é que o tratamento avança, você começa a não ter a resposta, o câncer se perpetua, ele libera essas substâncias lesivas, o organismo começa a perder essa batalha, e aí, quando você menos imagina, ele teve um passar mal, ele teve um mal-estar e, de repente, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Na verdade, é o final desse túnel, é o final desse processo onde você tem tudo isso acumulado e, infelizmente, nessa fase é difícil você controlar e salvar qualquer tipo de pessoa. Sim, o doutor, é uma notícia muito triste, né, que pega a gente num tópico sensível quando a gente fala sobre o câncer, mas aí também reforça o que a gente sempre bate na tecla, né, de um diagnóstico precoce, de visitar sempre o médico para ver se está tudo certo, porque aí o tratamento, ele certamente é mais tranquilo, né? Inclusive eu estava ontem, depois do anúncio da morte, né, a gente começa a ler as reportagens, ela dizia para todas as pessoas que num certo momento ela acabou passando batida por algumas percepções que o corpo dela deu de sinal no início. No caso, o câncer dela foi de intestino. Então ela começou a citar que ela percebia algumas mudanças no seu ritmo digestivo, mas que ela... Naquele momento, isso é comum a muitas pessoas, você está na correria, você é jovem, eu acho que esse é um outro item importante. O câncer está crescendo nas pessoas jovens e os jovens entendem que eles são
aptos a suportar mais do que uma pessoa de maior idade. Isso não é verdade, nós estamos vendo isso frequentemente, morte de causa cardíaca por câncer. Então, ela relatava isso. Puxa vida, olha, eu passei algum tempo percebendo algumas coisas que quando eu fui entender, eu poderia já ter mudado essa história natural do processo, tendo procurado a ajuda médica antes. Então, eu acho que isso que você falou é importante. Não pode ter preconceito, não pode ter nojo com as nossas funções orgânicas, não pode ter medo, não pode ter insegurança, tem que fazer o check-up, tem que fazer a sua parte também, todo mundo tem que fazer a sua parte em termos de alimentação, de estilo de vida, de gerenciamento de estresse, saber um pouco da sua história familiar, porque eu brinco no dia a dia que são defeitos de fábrica que vêm conosco, herdados dos pais, esses elementos são inevitáveis, então não adianta a gente brigar, surtar, blasfemar, porque na verdade a gente traz um histórico familiar de ambos os lados, do pai e da mãe. Então, na verdade, o ser humano ele precisa ter essa consciência. A gente lamenta porque é uma pessoa jovem, como eu falei, a realidade de inúmeras outras pessoas no Brasil, não é porque é a Preta Gil, né, mas a gente está usando o exemplo de alguém mais conhecido para mais uma vez alertar que a gente precisa tomar cuidado e ter um auto-julgamento. Do mesmo jeito que uma mulher toma muito cuidado em fazer o autoexame da mama, do mesmo jeito que, por exemplo, um homem observa se ele tem uma mudança da urina dele que pode apontar para algo de próstata, da mesma forma que você fica atento se de repente você começa a ter um emagrecimento estranho, sem motivo no seu organismo, mesmo se alimentando você perde peso. Você tem que realmente buscar ajuda, entender, comentar, porque só assim que é possível talvez fazer um diagnóstico bem no início e evitar essa história natural que não é fácil de controlar, no caso do câncer. Com certeza. Doutor Edmo, obrigada por mais uma coluna. A gente volta a se falar na segunda-feira que vem. Uma excelente semana para o senhor. Obrigado, Carol, a todos os nossos ouvintes. Uma ótima semana. Vamos pensar nisso, vamos usar como exemplo esses casos para a gente olhar mais para si mesmo e tentar mudar um pouco dessa história natural que todos nós trazemos das nossas famílias e dos nossos antepassados. Uma ótima semana e até segunda que vem.